E aí, alunos, tudo bem? Aula maravilhosa, né, desse processo da redemocratização do Brasil, que você vira aí com o professor Lorismar, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Vamos aí fazer essa revisão rapidinho aí da aula 38.2 aí com vocês, da tela para vocês. Aula 38.2, porque nós estamos vendo aí a República Nova do Brasil aí, essa parte 2 da República Nova do Brasil. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo, isso o professor Lorismar trabalhou com vocês. O Brasil entrava dentro dessa filosofia neoliberalista. Após a falência do liberalismo, nós tivemos aí o neoliberalismo. Foram vendidas nesse período várias estatais, era a busca do Estado mínimo, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embratel, empresas nacionais que davam lucro, tá? Detalhe, foram vendidas, o povo critica dizendo que elas foram vendidas por preços de banana no governo Fernando Henrique Cardoso, e esse dinheiro evaporou da economia brasileira, não apareceu, não resolveu a economia brasileira. E com isso nós temos a Vale do Rio Doce sendo vendida e depois a Vale do Rio Doce sofre aqueles dois acidentes gravíssimos. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. A reforma de privatização, o programa do Brasil ingressou de fato na era das privatizações. Fernando Henrique Cardoso tinha um discurso que ele dizia que você iria esquecer o governo que Getúlio Vargas tinha feito, porque Getúlio Vargas era um governo nacionalista, que gostava de criar estatais e defendia as estatais. Ele dizia, eu não vou criar e eu vou me livrar dessas estatais. No governo Fernando Henrique Cardoso, todos foram privatizadas 100 empresas nacionais. Foram vendidas, gente, vendidas, empresas vendidas. A privatização do Brasil tiveram direta relação com o Conselho de Washington, de 1989, que apresentava uma série de recomendações econômicas. Inclusive, as próprias universidades correram o risco de serem privatizadas. As próprias universidades. Tivemos aí esses acontecimentos trágicos no governo dele, como foi o massacre do Eldorado dos Carajás, em 1996. Nós temos aqui também outro acontecimento, aqui em 1995, que foi Corumbiara, o massacre de Corumbiara, que vai ser no mesmo molde do Eldorado dos Carajás. Em Caruaru, nós tivemos 60 pacientes renais que morreram devido a má condições de hemodiálise. Então, a saúde ela ficou meio precária no governo Fernando Henrique Cardoso. E o movimento agrário fazendo manifestações direto no governo dele lá, porque ele diz que tinha acertado 40 mil famílias, mas esses números vão ser contestados em 1995, e quando chega em 1996, assentado 60 mil famílias, o MST contestou esse número e fez várias manifestações. E aí a gente faz aqui um pequeno resumo do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos de 95 a 2002 o governo dele. Utilização do Plano Real como política de campanha de Fernando Henrique, que foi eleito e reeleito pela primeira vez na história, em primeiro turno presidente do país. Nós temos aqui o Plano Real, criado por Itamar Franco, tá? Não foi ele que criou, não, foi Itamar Franco. Mas ele vai utilizar o aumento do juros, a queda do consumo e inflação, o aumento da violência no campo e do crime organizado. No governo dele nós vamos estar aqui diante disso. Empréstimos externos, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, aceleramento das privatizações dentro dessa política neoliberal, a emenda das reeleições, que foi um escândalo na época, que o Congresso votou, mudou a regra com o jogo acontecendo. A dívida externa quadruplicou no Fernando Henrique Cardoso, a adoção do câmbio flutuante, a instituição da CPMF e da Lei de Responsabilidade Fiscal, o racionamento energético, o destaque internacional para o programa de combate ao HIV e a queda da popularidade de Fernando Henrique Cardoso, que não consegue eleger o seu sucessor. Faça atividade aí que nós vamos voltar para entender melhor como se deu esse programa de governo do Fernando Henrique Cardoso. Faça que eu já volto aí com vocês.
A atividade de sala é isso. A atividade de sala é você parar para refletir o que aconteceu na aula, o que houve, como é que você resolveu essas questões. E aí você, diante dessa atividade, você vai refletir. Professor, de que momento nós estamos estudando a história? Nós estamos estudando o governo Fernando Henrique Cardoso. Primeiro mandato. Olha como é interessante. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai participar do governo Itamar Franco. Vai ser ministro da Economia do governo Itamar Franco. E no governo Itamar Franco é lançado o Plano Real. O Plano Real é lançado. Muita gente pensa que o Real foi lançado por Fernando Henrique Cardoso. Não, mas o Plano Real ele foi lançado no governo Itamar Franco. Só que Itamar Franco, para ajudar o Fernando Henrique, mesmo ele já não sendo mais ministro da Economia, colocou a assinatura dele na nota do Real quanto ministro da Economia. Para que houvesse já uma campanha para a eleição do Fernando Henrique Cardoso. E foi trabalhado tudo isso daí, a mídia trabalhando em cima e tal, Fernando Henrique Cardoso, que era um senador, inclusive ele teve um filho fora do casamento, esse filho foi com a Mônica, que foi um escândalo. A Mônica era uma jornalista da Rede Globo, foi mandado para fora do país, para o filho ficar afastado para que esse escândalo não manchasse a campanha dele. E recentemente essa Mônica voltou com o filho dele aí, de Paris, e deu aquele maior rebuliço. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele é eleito dentro da política do Real e faz um governo muito aproximado dos norte-americanos, dentro de um processo neoliberal. Inclusive, no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, estava acordado que eles iriam assinar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Se nós assinássemos a ALCA, o Brasil ia ficar totalmente dependente da economia norte-americana. E foi graças a gente não assinar a ALCA que em 98, quando deu a crise, em 2008, quando dá a crise de 2008, o Brasil não vai sentir tanta crise, porque o Brasil ele já não estava mais fazendo comércio só com os Estados Unidos, ele está com a Índia, China. Vocês vão ver lá na próxima aula, quando é criado o BRIC. Mas vamos à atividade aqui para a gente entender melhor. A gente vai discutindo. Hora da atividade é com vocês, alunos, fazer a atividade, para a gente entender bem esse país, esse Brasil, desse processo democrático. Quem era que era formado em Ciências Sociais pela USP, com especialidade em Sociologia? Quem era esse sociólogo? Foi professor de Economia e analista de ensino da cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia. Obteve o título de doutor de Ciências Sociais em 1961, com sua tese sobre o capitalismo e a escravidão. Lembrando que esse livro dele foi queimado depois em protesto, tá? Alguns próprios alunos dele queimaram esse livro em protesto porque ele fugiu totalmente do livro que ele escreveu. Ele foi um governo totalmente capitalista e a fome fez a escravidão do povo muito grande ali no governo dele. Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff ou Café Filho? Quem foi aí o presidente? Um sociólogo que está dentro da política social e tudo, se esperava muito do governo Fernando Henrique Cardoso. E ele teve, inegavelmente, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele teve avanço em algumas áreas. Inclusive o controle da inflação, do Plano Real, que se deu continuidade ao Plano Real, foi fundamental para que o Brasil fizesse um pouco do alicerce dele, de crescimento. Isso é uma vantagem, inegavelmente é uma vantagem muito grande para a economia brasileira. Mas que teve algumas críticas. O próprio livro dele, que falava sobre o capitalismo e a escravidão, vai ser um livro queimado em protesto contra a sua política. Nós estamos falando do Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo. Por isso que a resposta correta dessa daí é a letra C, Fernando Henrique Cardoso. A segunda aí, em abril de 1996, no sul do Pará, 19 integrantes do movimento morreram
em um conflito com a polícia militar. O local do massacre foi aonde? Fazenda Santa Helena? Garimpo do Ribeirão? Garimpo do Bom Futuro? Vila Madalena ou Eldorado dos Carajás? Em 1995, 5 de agosto, aqui em Rondônia, acontecia um dos piores conflitos agrários da história de Rondônia, conhecido popularmente como o Massacre de Corumbiara. A reintegração de posse aqui em Corumbiara levou à morte de dezenas de pessoas, poceiros e policiais que estavam na reintegração de posse, cumprindo mandato judicial, diga-se de passagem, mas que agiram com bastante violência. Existiu até a suspeita de que jagunços estavam no meio dessa reintegração de posse. E nós tivemos várias pessoas sendo executadas, até com as mãos amarradas. Houve um julgamento aqui, um julgamento que demorou. Algumas pessoas foram inocentadas, outras foram condenadas aqui, entre policiais e poceiros e membros do MST que estavam lá naquele momento. Pará, Eldorado dos Carajás. Mais uma vez, em 1996, o conflito agrário vai deixar dezenas de mortes. Parece uma guerra civil. Lembra Canudos quando foi invadido. Mais uma vez, a polícia é utilizada para matar próprios brasileiros, trabalhadores rurais, que estavam ali na luta por uma terra, na luta pelo pão, na luta por dignidade. A reforma agrária ela sempre foi urgente e necessária no Brasil. João Goulart, quando falou em reforma agrária, teve o seu mandato tirado pelos militares. Fernando Henrique Cardoso não queria muito falar de reforma agrária. O Lula deixou a desejar muito sobre reforma agrária. Dilma Rousseff, quando vem falar sobre reforma agrária, a bancada ruralista foi para cima dela com força e Dilma foi tirada do seu mandato. E a reforma agrária ela continua sendo urgente. O atual governo não fala em reforma agrária. Não tem na política de governo dele reforma agrária. Os governos que virão, ou o atual governo será reeleito, ou outro governo que virá, seja ele da esquerda ou a terceira via, não sabemos, que a eleição é algo que ainda vai acontecer. Como é que ele vai tratar sobre a reforma agrária? Como é que ele vai tratar o homem do campo? O latifúndio. Quando nós falamos de latifúndio, são vários latifúndios improdutivos que tem no Brasil. Pessoas que pegam terra só para especulação e ficam improdutivos. E eu digo para vocês, quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando do pequeno produtor, não. Quando se fala de agronegócio, é do grande produtor. Porque o pequeno produtor, o produtor rural, esse que planta e cria o seu gadozinho 100 cabeças, 200 cabeças, é o pequeno produtor. É o pequeno produtor que coloca leite, que coloca verdura, que coloca hortaliça na nossa mesa. A agricultura familiar é importantíssima para o sustento do Brasil. Esses agricultores queriam uma terra para fazer agricultura familiar. E foram mortos nesse conflito. Na tela para vocês, nós estamos falando de Eldorado dos Carajás. Vamos lá para o Enem. A terceira aqui, ó. Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, se comprometia em acabar com o que denominava Era Vargas. Olha aqui, ó. Eu acredito que firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político, que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas.
O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principalmente pelo presidente Collor e Itamar Franco. Sob os 2 mandatos de 95 e 2002, pode-se afirmar que se caracterizaram, letra A, pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam, estabelecimento do monopólio nacional sobre as telecomunicações através das empresas estatais e nacionalização do sistema financeiro. Letra B, pelo elevado crescimento econômico, com média anual de crescimento de 5% ao ano, grande investimento de infraestrutura e educação, distribuição de renda e aumento da capacidade econômica do Estado? Ou letra C, pela política social de inclusão, com a criação do Bolsa Família, facilitação do ingresso de carentes nas universidades, restrição do investimento estrangeiro e elevados incentivos à agricultura familiar? Ou letra D, pelo rompimento com a política econômica originária pelo Consenso de Washington, consolidação do sistema financeiro estatal e reforço da legislação trabalhista gestada na primeira metade do século XX? Ou letra E, pelo limitado crescimento econômico, privatizações das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado e apagão energético que levou ao racionamento e ao aumento do custo de energia? Gente, Getúlio Vargas, ele fez uma política altamente estatal. E Fernando Henrique Cardoso dizia que não, eu vou fazer vocês esquecerem Getúlio Vargas. Negócio de ser privatizando empresas, esse negócio de ser criado empresas estatais, não. Isso foi no Getúlio Vargas. No governo Fernando Henrique Cardoso nós temos apagão, nós temos privatizações, nós temos o tamanho do Estado diminuindo, nós temos o racionamento de energia, o custo de energia, as privatizações vão ser muito fortes no governo Fernando Henrique Cardoso. Então é por isso que a resposta está aí, a letra, na tela para vocês. É justamente a letra, cadê? Letra E, pelo limitado crescimento econômico, privatizações das empresas estatais, que é aqui que ele dizia que ia esquecer Vargas, e diminuição do tamanho do Estado. O Estado, a busca do Estado mínimo, que é o neoliberalismo, né? E apagão energético aí. Vamos para a última. A última ela fala assim, ó. Assinale a alternativa abaixo que apresenta exemplos de produção agrícola oriunda da agricultura familiar, que se integram à agroindústria e são estimulados pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Nós estamos falando do fumo e soja, o PRONAF financia o fumo e soja, hortigranjeiro e arroz, uva e cana-de-açúcar, aves e algodão ou suínos e leite. O PRONAF fortalece muito a agricultura familiar. Nem sei como é que está o PRONAF hoje, mas você que é menino do campo, filho do homem do campo e vai ser um futuro homem do campo, você sabe mais como é que está essa questão dos programas. É por isso que isso vai ser discutido muito no Rondônia Rural Show. Como é que está essa produção agrícola. E nós temos a produção de suíno, que é muito incentivada pelo PRONAF. E a produção de leite, de vaca leiteira, que precisa ser produzido leite. É por isso que muitos municípios criam-se aqueles laticínios que recolhem o leite dos agricultores para fazer a pasteurização. Resposta correta é a letra E, suíno e leite. Aí para vocês. Vem cá comigo, aluno. Chegamos ao final de mais uma aula de história. Mais uma aula de história. Aí, a próxima aula nós vamos ver ali o governo Lula, o governo Dilma, essa sucessão de Fernando Henrique Cardoso, como é que se dá esse processo. Eu espero que vocês tenham fixado nessa aula. Essa aula aí começou pelo professor Lorismar e eu fiz a revisão com vocês. E eu espero vocês neste mesmo bate-canal, na nossa próxima aula. Até lá!